Fala galera, tudo bem? Hoje é dia de a gente voltar para um papo sobre o nosso processo de independência, sobre os processos e os desdobramentos do Brasil pós o dia 7 de setembro de 1822. Então, como a gente já viu aí em vídeos anteriores, o Brasil torna-se independente e tem um longo processo e alguns grandes desafios pela frente a partir de 1822. Consolidação da independência, reconhecimento da nossa independência. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, nossa primeira Carta Constitucional. Então, uma Carta Constitucional é um conjunto de leis que rege, organiza e estabelece o funcionamento de um país. Então, neste processo da independência, aí antes ainda, oficialmente do 7 de setembro, o Dom Pedro já havia convocado a Assembleia Constituinte, já havia dado sinais para a convocação da eleição dos representantes regionais das províncias brasileiras para que se reunissem para discutir esta Carta Constitucional. Então, oficialmente, em março de 1823, estes representantes de quase todas as províncias brasileiras reúnem-se no Rio de Janeiro para o início dos trabalhos da Assembleia Constituinte. E aí começam os grandes debates, né? As grandes divergências, existiam várias perspectivas, várias formas de entender como organizar o país independente nesse momento. E desenha-se, em especial, dois grandes grupos nesse processo. O grupo dos brasileiros e o grupo dos portugueses. Dentro do grupo dos brasileiros existiam aqueles que queriam maior centralização política, uma monarquia mais autoritária, alguns queriam maior liberdade, alguns já defendiam a ideia da libertação e o fim da escravidão, outros defendiam a manutenção da escravidão, como aconteceu e acabou se materializando depois. Entre os portugueses, tinham um objetivo em especial de defender os seus interesses, os seus privilégios ainda, né, do período colonial. Enfim, esta discussão da Assembleia Constituinte foi um processo muito intenso destas várias possibilidades de ideias neste momento. E aí vai se desenhando. Tá? Logo em seguida desses projetos de discussão surge um anteprojeto, em especial liderado pelos irmãos Andrada, em especial pelo José Bonifácio, que apresenta um anteprojeto que trazia na essência uma diminuição do poder executivo, né? Uma diminuição do poder do imperador nesse momento e um poder maior para o poder legislativo. E aí o Dom Pedro, frente a esse perigo ou essa ameaça para o seu poder político aqui no Brasil, manda literalmente dissolver a Assembleia Constituinte, e nós vamos ter um episódio muito marcante do processo da independência do Brasil, que é a Noite da Agonia. No dia 12 de novembro de 1823, né, o Dom Pedro manda cercar o prédio onde estava concentrada e reunida a Assembleia Constituinte e manda dissolver a Constituição. Né? A Constituinte manda todo mundo embora, né? Dispensa todo mundo e reúne um pequeno grupo para que a Constituição fosse elaborada. Então, a nossa primeira Constituição aí do Brasil independente agora é elaborada quase que a próprio cunho do imperador. Mas este projeto de Constituição que vai entrar em vigor no Brasil, em especial, ele segue o mesmo padrão que vinha sendo discutido pela Assembleia Constituinte. Até mesmo porque nós temos que levar em consideração que o Dom Pedro, por mais que contraditório que pareça essa situação, o Dom Pedro tinha consciência política de que ele não conseguiria arcar com um governo extremamente autoritário ou extremamente absolutista. Ele dependia da relação de poder com as elites brasileiras, com os portugueses, com os brasileiros, enfim, com toda essa galera, né, da elite econômica, política do Brasil nesse momento. Então ele segue o mesmo padrão da Constituição. Esta Constituição ela traz muitos elementos e muitas características liberais
para este momento, mas algumas características dela vão acabar marcando uma característica bastante autoritária. Então, em março de 1824, a nossa primeira Constituição é outorgada no Brasil. Outorgada quer dizer que ela é imposta, quer dizer que o Dom Pedro e um pequeno grupo de pessoas, enfim, a mando dele, reuniram-se, discutiram essa Constituição e tornaram ela legal, tornaram ela o documento que organizava o país a partir deste momento. Então não houve a participação desses representantes, não houve a discussão dos mais diversos interesses políticos, sociais, culturais, dos brasileiros e das províncias do Brasil nesta primeira Constituição que o Brasil vai ter. Então, entre as características mais elementares desta Constituição está a monarquia hereditária constitucional, como se estabeleceu a organização política do país, tá? A divisão do Brasil em 4 poderes, não em 3, como vinha se discutindo as grandes ideias liberais políticas do momento. Então, além do poder executivo, legislativo e judiciário, o Brasil vai ser organizado com o poder moderador. Esse poder moderador era um poder detido pelo Dom Pedro, que dava a ele plenos poderes sobre os outros 3 poderes. Então, na prática, o Dom Pedro poderia fazer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, sem dever satisfação aos outros poderes. Não que ele tenha usado isso a todo momento, mas ele vai ter esta carta na manga durante este momento, tá? Uma característica também, mas isso é uma característica geral de todas as constituições deste momento, é o voto censitário, né? Então esta Constituição, esta Carta Constitucional traz e efetiva o voto censitário, né? Então para homens, tá? Com uma renda mínima de 100 mil réis a partir de 25 anos, o direito de votar e literalmente ser votado nesse momento. Os cargos de senador exigiam 800 mil réis e era um cargo vitalício, né? Então a partir daí, né, esse cara eleito senador, ele ficava literalmente até o fim da vida como senador neste processo, né? neste cargo, né? Outra característica desta Constituição é o Conselho de Estado, né? Então o Dom Pedro cria aí então um Conselho de Estado que de forma geral era nomeado por ele mesmo, né? Pelo próprio imperador, um conselho que auxiliava ele nas discussões políticas, nas decisões políticas do Estado brasileiro neste momento. Então, esta Constituição ele materializa algumas das grandes características do Brasil, do formato da organização política, cultural, econômica, que nós vamos herdar do período colonial. Em especial, né, talvez o conceito mais forte, a característica mais forte dessa Constituição, da característica dessa Constituição seja o autoritarismo. Né? Então figura-se na figura do Dom Pedro, na figura do imperador, um poder central. Centraliza-se o poder político no Rio de Janeiro, na figura do imperador, e a partir daí a gente vai ver alguns grandes desdobramentos. Né? É fundamental olhar para esta Constituição para entender os desdobramentos políticos do período regencial, depois do segundo reinado. Tá? Então essa característica do autoritarismo, né? Principalmente na forma de conter algumas das divergências políticas, de resolver algumas das grandes questões sociais, culturais que vão acontecer pelo Brasil aí durante o primeiro reinado, durante o período regencial, durante o segundo reinado. Então esta Constituição é o primeiro grande documento e, de uma forma geral, este documento materializa algumas das grandes características, das grandes questões que nós vivíamos neste momento da história do Brasil. Ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like, segue o canal.